Olá, eu sou o Rodrigo Bernardini, este é o programa Conexão, que hoje trata de inclusão social. E para comentar sobre este assunto, está aqui comigo o educador Thales Prices, né? Falei certo? Falou certinho. Estou muito feliz com a sua presença aqui no programa. Eu que fico honrado. Thales, eu quero saber o que é educação inclusiva. Então, a educação inclusiva é aquela que você garante efetivamente o acesso e a permanência de criança, adolescente ou adulto, né, com deficiência ou não, respeitando ele. A sua religião, o seu sexo, o seu status, sua etnia, né, e garantindo o acesso e a permanência dele dentro da escola. Esse direito que ele tem. E como se constrói uma sociedade, então, inclusiva? Justamente investindo em educação inclusiva. Né? Se você investe em educação inclusiva, você automaticamente a sociedade vai acompanhar esse processo, esse crescimento. E, na verdade, isso é olhar. Né? Você tem que mudar o seu olhar. Porque antes as pessoas tinham um determinado olhar, ela visto a inclusão, a deficiência, a limitação, ela vista de forma diferente. Hoje, ela está se ampliando, está se desenvolvendo. Então, a sociedade ela tende a caminhar para uma sociedade mais inclusiva, em todos os aspectos. Né? E o que isso atinge na educação a partir disso? Como se constrói, então, a partir de uma sociedade inclusiva, uma educação, então, inclusiva? Você constrói porque você está mudando na base, você está mexendo na base. Se você mexe na base, toda a construção vai seguir aquela base. Né? Então a escola tende a seguir aquilo ali, né? Ela tende a melhorar cada vez mais e a inclusão a se ampliar, né, em todos os seus aspectos, principalmente nesse quesito da inclusão para deficientes, para pessoas com limitações. Falando também em deficiência, né, muitas pessoas falam da integração do deficiente. Qual que é a diferença de integração, né, e também de inclusão? Apesar das palavras serem semelhantes, né, até sinônimas em alguns aspectos, elas são diferentes. Porque eu integrar uma pessoa é eu fazer com que ela esteja inserida dentro de um espaço, no caso a escola. Ele está aqui na escola, porém, não necessariamente incluído. Ele está integrado, ele está aqui, mas ele está. Agora, o ser e estar é o que faz você ser incluído, né? Estou aqui. Eu pego um cadeirante, ele está aqui com a gente, ele está aqui na... Vamos jogar basquete. Alunos ditos normais e o cadeirante, né? Tá bom, ele está lá. Ninguém envolve ele. Ele está inserido dentro da quadra, ele está ali fazendo ele está na educação física, ele está e tudo. Mas alguém está jogando com ele, alguém está envolvendo ele, alguém está tomando posição, ele está sendo ali, ouvido ali, brincando, participando. Então, isso é ser incluído. Ser incluído tem diretamente, na verdade, é diretamente relacionado ao social, à interação, à interpessoalidade, né? Que tipo de ações assim você acredita que seria sugerido para que a gente pudesse ter realmente essa inclusão nas escolas? Olha, várias ações, na verdade, porque você tem que ter a capacitação dos professores, né? A começar aí a capacitação dos professores. Você tem que ter a parte arquitetônica da escola, que é ultrapassada, né? Infelizmente. Até para os alunos, como eu digo, ditos normais, até para eles já é uma escola ultrapassada. Agora, modificar completamente a estrutura arquitetônica para atender essa demanda de pessoas com os variados tipos de problemas, de limitações, né? Como é que um cadeirante, como eu citei, como é que ele vai entrar sem rampa? Tem que carregar ele para cima e para baixo? Uma pessoa que é cega, como é que se locomove sem as placas de braille, né? Um surdo, como ele vai falar? Então tudo tem que se adaptar, né? Não só isso, como também a sensibilização do ser humano, né? A humanização do ser humano. Acho que isso é o que vai garantir a inclusão de uma forma eficaz. E quais são as resistências, você acredita, que ainda esse meio sofre para poder realmente ter uma inclusão? Olha, são várias também. A primeira resistência que a gente acha, Rodrigo, é a família. Porque a família, ela não aceita deficiência. O primeiro momento da família, de uma forma geral, ela não aceita deficiência, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, qual atitude tomar, ela não reconhece, como ela fala, não existe. Aí quando ela coloca, como você vai trabalhar em um problema que não existe? Então ela não vai investir no filho, ela não vai trazer o filho, ela não vai... ou ela vai super proteger a criança, ou ela vai abandonar a criança. Então assim, a família hoje é um dos principais problemas que a gente enfrenta, né? Porque a família ela tem que confiar na escola, mas quando ela se vê nessa situação, ela fica perdida, ela fica descontrolada, ela não sabe o que fazer, na maioria dos casos. Nós temos também a escola, né? Hoje, em muitas escolas, você vê até casos de escola que rejeita a matrícula de aluno especial, que é contra a lei,
fica bem claro isso, né? A LDB 9394/96, ela garante o acesso à permanência desse aluno, seja ele quem for. É o direito de aprender, né? Mas assim, a escola também, algumas, não todas, e também os professores. Por quê? O professor ele não tem capacitação. Tem que também entender o lado do professor. Ele não tem a capacitação. Como ele vai lidar com aquilo ali? Ao mesmo tempo também, se ele quiser lidar, ele lida. Eu acho que muito se vive hoje, de toda a sociedade, é um complexo de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Né? Então eu acho que essa situação, a família, a escola, o professor, a família em primeiro lugar, né? A escola e o professor, e a sociedade em si, elas engessam, né? A inclusão, elas tendem a engessar. E claro, obviamente, as políticas públicas poderiam investir um pouco mais. E como você iniciou neste processo, né? Você é professor, né? Até gostaria que você falasse na sua área de atuação, né? E assim, como você começou a trabalhar nessa educação inclusiva? Então foi assim, eu tinha um aluno, na verdade sou professor de biologia, eu já dei biologia, química, física e matemática, né? Também tenho pós em Libras, né? Então pega a camisa, né? Que legal, a camisa dele representa aí. É o negócio. Então assim, certa vez eu estava dando uma aula numa escola e tinha um surdo na escola. E eu me senti perdido porque ele falava comigo, ele fazia os sinais e eu não sabia o que ele queria. Não entendia. E eu me sentia frustrado. Toda hora que eu entrava naquela sala e ia embora na minha casa, eu me sentia frustrado. Eu falei, gente, eu tenho que encontrar um jeito de me comunicar com esse aluno, né, para que ele possa entender. Então eu comecei a gostar mais dessa área cada vez mais. Aí tive alunos com síndrome de Down, tive alunos surdos, cegos, né, e várias limitações, autistas. Então eu fui começando a gostar dessa área e tentar entender esse mundo. Então, na verdade, aí já tenho aí uns 4, 5 anos que eu lido com alunos especiais, que eu gosto bastante, né? E hoje eu vejo essa necessidade, tanto que eu criei um coral de Libras, de ouvintes, pessoas que ouvem normal, para se comunicar, né? Essa é até a camisa do coral de Libras. São só ouvintes, 70 ouvintes, aí tem, na verdade, a monitora que passa os sinais, que é a Thalita, né, maravilhosamente bem, ela é uma estagiária, mas é ela que faz Libras, o filho dela é surdo, então a gente fez uma parceria, na verdade eu divulgo esse coral e é ela que ensaia, né? Então é maravilhoso esse projeto, porque eu acho que a gente tem que sensibilizar. Eu fui sensibilizado, fui tocado em algum momento, deixei o complexo de Gabriela, que também já tive, saí da minha zona de conforto e tentei mudar um pouco essa realidade. E como você viu essa mudança, né, no dia a dia? Porque até então, como que é esse processo de você não saber né, e ter que ensinar? Porque eu acho que a maioria dos professores também, até os que estão nos assistindo, sofrem com isto, né? Porque eles têm, talvez, esses alunos, como você falou, é por lei tê-los dentro de sala de aula, mas eles não conseguem desenvolvê-los. Às vezes nós temos uma tendência a culpar sempre o professor, né? Apesar dele ter sua parcela na culpa, alguns, né? Sua parcela na culpa, mas assim, a questão é sensibilização, humanização. Se você sai da sua zona de conforto, às vezes o professor tenta, Rodrigo. Às vezes o professor tenta, ele não consegue, né? Porque ele não foi capacitado realmente para aquilo. Hoje que as faculdades, hoje essa leva de pessoas que estão fazendo pedagogia e licenciatura, eles já estão vindo com um olhar já voltado para a inclusão. A minha formação, por exemplo, formação de outros atrás de mim, não teve isso na grade curricular, não soube trabalhar com isso, achou que a gente ia entrar numa sala, ia lidar com pessoas que teria toda a sua capacidade cognitiva, física, em amplo desenvolvimento, e não é. Quando você chega, você dá aquele choque, é complicado, é muito complicado, é difícil, mas assim, eu acho que sempre tem um caminho. Teve que começar. A inclusão teve que começar de algum lugar. Né? Acho que deu o ponto de partida, na verdade. Você não acredita que também o preconceito é uma dessas barreiras? Tanto por parte dos professores, uma porque eles não têm, talvez, esse conhecimento e o medo leva a este preconceito? Tem preconceito. Eu tenho preconceito, acho que todos nós temos preconceitos, né? De vários fatores, das várias esferas sociais, porém, como aquele aluno ele vai ser daquele jeito, o Rodrigo, ele não vai mudar. Quem tem que mudar? Sou eu. O mundo de um autista vai ser o mundo do autista. Se eu quero tentar me integrar com ele, me socializar, interpessoalizar com ele, eu vou ter que o quê? Entender um pouco o mundo. Eu vou entrar no mundo dele. Com mais preconceito, mais difícil que seja. Às vezes tem gente com preconceitos mesmo. Porque eu tenho aluno, por exemplo, que cospe em você, né, baba. Então é muito complicado. Não é qualquer um que realmente tem até o dom para isso, né? Ou não escolheu isso na sua formação. Nós lidamos com várias pessoas. O professor é um grupo, é uma classe grande, gigantesca, com vários pensamentos diferentes. Né?
E qual que é a vantagem do aluno que não tem nenhuma essas dificuldades estudar com o aluno que tem? Eu vejo algumas não, até muitas, né? Liste-as, então. Eu acho assim, vamos falar algumas. Conhecer o outro, conhecer as limitações, respeitar, entender, como eu falei, ver o mundo do outro. Na verdade, o aluno que ele é especial de uma forma geral, ele está lá não para eles nos entenderem, é para nós entendermos eles. É para a gente tentar entender, não chegar na rua, por quê? Esses alunos nossos, eles serão o futuro. São eles que vão ser os próximos profissionais, vão ser médicos, gari, vão atender, vão ser advogados, eles vão lidar com o público de uma forma geral. E eles vão lidar com esse público também. Então, se desde pequenos, desde a escola, desde o Fundamental 1, 2, ensino médio, ele já tem acesso, tem contato com esse grupo de pessoas, de cidadãos, ele vai saber lidar com respeito e dignidade esse cidadão lá na frente. Entendeu? Então, por isso que a inclusão é uma coisa positiva e principalmente para nós, porque você aprende. Rodrigo, quem não tem limitação? A minha diferença e dessas crianças é que a limitação delas é externa. Mas nós temos as nossas limitações e a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue vencer. E eu vejo o dia a dia de muitas dessas crianças se superando cada dia, desenvolvendo, ampliando, né, construindo junto, sendo incluído mesmo. Apesar de, claro, não descartar as dificuldades. Tem muitas, não são poucas. E o professor está no meio daquele fogo cruzado. Né? Exatamente, porque assim, você acredita então que o quociente, né, intelectual ele não é mais então necessário, né? Hoje a gente trabalha então com uma inteligência mais emocional. Eu acho que ele é importante. Não só e unicamente importante. Você tem que saber onde está aquele aluno, você tem que achar. Então você precisa de um medidor, né? Então eu tenho que medir, eu tenho que saber onde aquele aluno ele está para que eu possa ter uma efetiva integração com ele, uma intervenção, onde eu sei como eu posso andar e tentar ampliar ele de alguma forma. Então é importante. Porém, adianta você ter muito conhecimento, igual eu conheço pessoas inteligentíssimas, mas a inteligência emocional da pessoa é zero. Ela não sabe aplicar o que ela tem, o que ela constituiu, o que ela adquiriu. Ela não sabe colocar isso para ela. Para ajudar ela, para desenvolver ela como um ser humano, como um cidadão, né, social e sustentável. Ela não sabe. Então ela se perde dentro dela, sendo muito inteligente, mas com o emocional baixo. E por quê? Porque não aprendeu a educar a emoção. Então a inteligência emocional é utilizar isso, é se ver, se rever, desconstruir, reconstruir, construir. São coisas diferentes, você tem que reconstruir, desconstruir preconceitos, desconstruir determinadas situações, reconstruir cultura, agregar. Então são tantos termos envolvidos, na verdade, que constrói a nossa inteligência emocional, que você fica... eu fico besta, né? Como pessoas tão inteligentes, lógicas, porque na verdade a gente lida com várias inteligências. Muitas inteligências. Tem uns que têm inteligências desenvolvidas mais do que outras. A espacial, a física, a lógica, a linguística, né? Então são várias inteligências. Eu sou melhor em algumas, você é melhor em outras. Pronto. Isso prova que todo dia, então, a gente aprende de alguma forma, né? E quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse início? Então, as dificuldades é assim, depende do aluno, depende da limitação. Tem uns que você corre atrás, que você busca, por exemplo, Libras e Braille, que eu aprendi Braille, para ajudar a alfabetizar as crianças que eram cegas, né? Então eu aprendi Braille, eu fiquei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Aprendi. Libras também é até um pouco mais fácil. Agora, quando você entra dentro do grupo dos transtornos globais do desenvolvimento, ou do TEA, que é o transtorno do espectro autista, você já vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Porque são crianças que às vezes gritam, às vezes esperneiam, cospem, choram, tampam coisas, jogam coisas em você, te empurra, te bate. Então, assim, é difícil. Não é qualquer professor que tem paciência, né? Não é nem professor, é qualquer pessoa. Tem pessoas que não têm paciência mesmo. Né? E é difícil você lidar com aquele aluno que está cuspindo, que está te batendo, que você tem que segurar, você tem que intervir ele de uma forma que não machuque ele, mas que você se coloque para que ele entenda que você é um papel na sociedade, ele também ele é um ser, ele é e estar ali, né? Mas assim, o início foi difícil, acho que para todos nós é difícil, e nunca vai melhorar, vai sempre ser difícil, só que a diferença está no professor, no pai, na mãe, na sociedade, no cidadão em si, tentar superar cada vez mais aquilo ali. Porque ele vai continuar ali, ele vai se desenvolver no tempo dele, mas somos nós que temos que tentar se desenvolver cada vez mais, né?
Queria que você me falasse um pouco da escola, né? Como que é a sua rotina na escola? Você é um dos professores que tem estas habilidades, né? Que procurou ter estas habilidades? Ou existem mais pessoas, né? A escola já está tendo um olhar melhor para isso numa visão de todo? Uma visão de todos. Se o Brasil está caminhando, né? A gente vai colocar o Brasil está caminhando pela inclusão, né? Ele, como eu falei, teve que começar, né? Tem rejeição isso por parte de alguns colegas meus da área, mas teve que começar. Eu acho que tem muito a andar, muito a progredir, muito a se desenvolver, porém teve que começar. Teve um ponto de partida, já foi dado o start, estamos caminhando. Eu posso falar de onde eu trabalho, que é a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura ela é até muito atenciosa em relação à situação da criança especial, porque ela, por exemplo, ela tem o Cefaz, o SAAI, que é a Sala de Apoio à Inclusão dentro da escola. Por exemplo, quem trabalha lá é uma professora, para mim é uma professora que é a Dirce Cocuzzi, né? E eu troquei muita figurinha com ela, que eu falei que ia vir no seu programa. E assim, ela falou assim, conversamos bastante, ela é especialista mesmo, ela está dentro da sala de SAAI, né? E o que é esta sala de SAAI? Só para o nosso público entender. Essa sala de SAAI, que é a sala de apoio à inclusão. Os alunos, eles têm que ter um contraturno para poder ampliar as habilidades e competências dele. Então, o que acontece? Durante um turno, ele estuda normal com os alunos em sala de aula, no outro turno, ele vai para essa sala de SAAI. Ela é atendida 1, 2, 3 horas, aí é agendado. E essa sala, a Dirce, que no caso é a SAAI da nossa escola, as ENEFs, que são as escolas do município, algumas têm, outras não, e as que não têm, elas são atendidas pelas que têm, né? Então a Dirce, ela amplia cada um. Então, se ela vai receber, ela às vezes recebe 1, 2, 3 alunos de uma vez, ela tenta colocar pelas limitações, por exemplo, se é com síndrome de Down, ela tenta colocar todos com síndrome de Down daquele dia, para desenvolver. Ela vai focar na síndrome de Down, ela vai focar no autista, ela vai focar no hiperativo, com altas habilidades, superdotação. Então, vários tipos ela vai indicar, ela vai ficar ali. Vou trabalhar especificamente com esse grupo. Então, essa sala ela é de apoio, ela amplia a jornada do aluno e ela amplia o desenvolvimento desse aluno especial. E quem deu esse início, né? Você fala da Prefeitura de São Paulo, isso é de que administração? Qual que foi o maior incentivo desde que você está? Olha, assim, a gente fala de política que é uma coisa bem complicada. Mas o Brasil ele veio caminhando, mas se ampliou bastante aí com o governo do PT. Ele é bem inclusivo até, né? Tem esse lado bem positivo, que ele apoia bastante a inclusão, né? Então, na jornada do PT amplia bastante, né? Não que nas outras não tivessem. Foi dado início desde antes, lá de 1994, aí vem crescendo, cada vez mais. E cada vez foi se ampliando, né? Aí, como eu falei, tem o SAAI, o NAAPA, que é o novo órgão da prefeitura, o Cefai, que é dentro das diretorias de ensino, né, da prefeitura. Então, ela cuida bastante, ela tenta supervisionar, ela fica em cima para tentar atender a demanda desses alunos especiais, que hoje antigamente era 18%, 13%, 18% de crianças especiais que iam para a escola. Hoje são 69%. E parece que é pouco, mas é um desenvolvimento muito grande. Daqui a um tempo será, se Deus quiser, 100%. Né? É isso aí, é o que nós queremos. A gente vai para um breve intervalo e volta mais aqui com o Tardos Prices.